Shalom, shalom, queridos visionários ungidos de Yahvé. Eis-nos aqui para concluir a porta da visão espiritual. Estamos levando um pouquinho mais de tempo na visão espiritual, dada a sua grande importância e necessidade, pois estamos vivendo tempos proféticos. E falar de visão espiritual é falar do profético. Então, esta é a terceira parte dentro da nossa abordagem e vamos concluir para depois entrarmos na 11ª porta. Vamos buscar a face do Senhor. Pai querido, Tu és a glória, a majestade, a soberania, estás exaltado acima dos querubins. Teu trono é um trono de glória. Teu trono é um trono de majestade, de santidade, de esplendor. Os céus dos céus não te podem conter. Tu és mais majestoso que os montes eternos. E ainda assim, tu vens a nós numa revelação tão simples, através de Jesus Cristo, que veio numa forma humana, de modo que pudesse se comunicar conosco e nós pudéssemos compreender a tua mensagem. Graças por Jesus Cristo, nosso bendito Redentor. Graças pelo sangue remidor, pela nova aliança, pela presença do Teu Espírito em nós, que nos ilumina, que nos guia, que nos molda e que nos faz entender a Tua palavra. E quando estamos mergulhando num tema tão glorioso, entrando pelas portas abertas por Yahvé, sabemos que Tu és um abridor de portas. Tu abres portas, Tu fechas portas, mas tudo visando o nosso bem. Louvado e engrandecido sejas Tu, pela confiança que podemos depositar, sabendo que estamos nas Tuas mãos. Graças, Senhor Jesus, pelas cartas que nos enviaste, através das igrejas da Ásia, porque cada uma delas nos adverte de erros, chama-nos ao arrependimento e a necessidade de perseverar até o fim, de viver a Tua vitória. E quando temos mergulhado nos ensinos da carta à igreja de Filadélfia, que foi por Ti elogiada, mas recebeu uma advertência de guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, na ânsia de Te conhecer cada vez mais. E quando estamos abordando de uma forma particular a porta da visão espiritual, só podemos clamar: põe o Teu colírio em nossos olhos, para que vejamos além da letra, para que vejamos além do que é tangível, sejamos governados pelas coisas que são de cima e não nas que são da terra, sabendo que as coisas invisíveis procedem de Ti e sabendo que elas são eternas. Vem, portanto, nesta hora, iluminar-nos para que entendamos a Tua palavra e, mais do que uma compreensão, possamos encarnar em nós os Seus ensinos e daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos, porta da visão espiritual. Estivemos na nossa última abordagem falando sobre quais são as verdadeiras diferenças entre uma visão espiritual e uma visão física, e a necessidade que temos das duas. Temos que integrá-las, evidentemente. E hoje vamos entrar no último tópico, que é entendendo os olhos espirituais. Entendendo os olhos espirituais. Estamos aqui diante de uma jornada para descobrir como percebemos as realidades espirituais e como é que Deus abre os nossos olhos para além desse mundo físico. 3 tipos de olhos. Primeiro são os olhos físicos, estes aqui. São os olhos naturais, com estes olhos que temos para ver todas as coisas. Segundo, são os olhos mentais. É a capacidade da mente
incluindo a nossa imaginação. Nós conhecemos coisas, fazemos imagens mentais, entendemos, temos uma mente que é capaz de imaginar, de criar. Na realidade, aquilo que se cria no plano físico, que os olhos físicos veem, nasceram onde? Na mente, nos olhos mentais. Você tem uma visão mental e depois você consegue projetar a visão mental para a visão material. É quando as coisas invisíveis se tornam visíveis. E, em terceiro lugar, os olhos espirituais. Não tem nada a ver com o que é físico, não tem nada a ver com o que é mental, mas é a capacidade do coração, do espírito, de ver e conhecer coisas espirituais. Aquilo que está em Deus, aquilo que nos é revelado pelo Espírito Santo. Onde estes olhos, esses três olhos, se localizam? Ninguém tem dificuldade de saber que os olhos físicos estão aqui no nosso corpo, logo no nosso rosto, e permite-nos ver o mundo material. Que maravilha, é uma bênção que temos de ter olhos para ver. Ver em todas as coisas, contemplamos belezas, tudo multicor. Então, são estes os olhos do nosso corpo. Os olhos mentais e os olhos espirituais estão dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, no nosso mundo interior. Então, essa percepção, tanto mental quanto espiritual, transcende a visão física. Os olhos espirituais. Aqui está a função principal, pois o foco do nosso estudo é exatamente este: como ver no mundo espiritual, a percepção das coisas espirituais. E é isso que João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, está vendo. Ele é chamado a ver, mostrar-te as coisas que hão de vir. Percepção, perceber. Você não está vendo coisas, você não está vendo imagem, mas há uma percepção dentro de você. Os olhos espirituais nos permitem ver coisas espirituais e elas revelam o invisível. É uma percepção. Você não sabe como sabe, mas você sabe que sabe. É uma consciência do reino espiritual. Através dessa percepção, tomamos consciência de entidades que habitam no reino espiritual: Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, todos os seres celestiais. Este é um conhecimento sobrenatural. Não é aprendido em livros, não é aprendido em experiências humanas. Eles nos dão acesso ao conhecimento que vai além da compreensão natural. Por isso dizemos, é sobrenatural. Na Bíblia temos muitos exemplos. E vimos na outra aula, mas aqui vamos destacar exemplos disto, ver além, como o servo de Eliseu. Todos conhecem a história, com certeza. Havia um exército que veio para prender o profeta. E o servo do profeta, Geazi, ficou apavorado. Ele só via no plano físico. E vendo no plano físico, ele encheu-se de temor. Estava aterrorizado. E aí, quando o profeta faz uma oração por ele, ele diz: Senhor, Yahvé, abre os olhos dele para que veja. Porque ele diz: são mais os que estão conosco. Mas Geazi só via do plano físico. O profeta Eliseu estava vendo do plano espiritual e orou para que o seu servo também tivesse os olhos abertos para o mundo espiritual. E assim os olhos espirituais foram abertos e ele pôde ver também um enorme exército angelical. Queridos, Deus é o mesmo. Deus ainda se revela através de visões espirituais. Mas existem dois tipos de olhos espirituais que precisamos destacar e compreender, para que não entremos pelo erro, pelo engano. Primeiro, o olho profético.
Este é o tipo mais comum de olho espiritual do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Permite ver Deus, embora seja uma teofania, não é ver Deus em sua essência, mas uma teofania de Deus, anjos, habitantes do reino espiritual, visões abertas do mundo espiritual. Chamamos isso, no Antigo Testamento, de um olho profético, ver coisas num plano além do físico, muito comum. Mas existe outro tipo de olhos espirituais, que é o olho do entendimento, da compreensão, da iluminação. Este tipo é mencionado frequentemente no Novo Testamento. Permite um profundo conhecimento experiencial de Deus, chamado epignosis. Note bem, muitos andam à busca apenas do olho profético, de ver coisas, e esquecem de que o olho do nosso entendimento é tão sobrenatural quanto o olho profético. E repetimos, o destaque do Antigo Testamento é no profético, o destaque do Novo Testamento é no entendimento, na percepção espiritual. Olhemos para os dois. Em primeiro lugar, o olho profético nas Escrituras. Encontramos o olho profético em todas as Escrituras hebraicas, isto é, no Antigo Testamento. As pessoas viam teofanias de Deus, os anjos, os habitantes do reino espiritual, de diferentes maneiras. Às vezes eles até confundiam com pessoas, porque se pareciam tanto com pessoas normais que eles podiam confundir. Vimos há pouco o exemplo do servo de Eliseu. Este é clássico do servo que viu seres espirituais aí em 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17. No Apocalipse, João teve visões de realidades espirituais. É um olho totalmente profético também. E aqui já é no Novo Testamento, o último livro da Bíblia. E toda a revelação do Apocalipse vem neste plano de um olho profético, quando a voz, como de muitas águas, a voz de Jesus o chama para subir e ver as coisas que ele quer nos revelar. Aqui entramos no dom da profecia. Como crentes, nós podemos ver realidades espirituais com os nossos olhos físicos, visões de olhos abertos, ou em sonhos. Deus fala por sonhos, Deus fala por visões, Deus fala de muitas maneiras, como diz o autor dos Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então, muitas maneiras. O olho do entendimento. Frequentemente no Novo Testamento, como dissemos, muitos crentes desconhecem esse tipo de olho espiritual, embora ele seja mencionado com tanta frequência, porque geralmente estão mais voltados para o olho profético. Este é um conhecimento experimental. Esse olho do nosso entendimento, que não tem nada a ver com a nossa razão, porque a nossa mente tem uma voz, o raciocínio, a razão. E a nossa razão depende muito da nossa visão física e dos nossos sentidos físicos. Agora, esta visão espiritual do entendimento não tem nada a ver com a razão. É um conhecimento profundo que brota do nosso espírito. Leva-nos a uma experiência com Deus, epignosis. E ver aqui é conhecer, significa conhecer as coisas espirituais de maneira íntima. Paulo diz que Deus revela, é uma revelação. O próprio Jesus disse a Pedro, foi meu Pai quem tu revelou. Esse tipo de quê? De conhecimento, esse tipo de percepção. E é por isso que o apóstolo Paulo faz uma oração pelos Efésios. E note aqui que Paulo não está orando para que todos tenham um olho profético de ver imagens, mas os olhos do entendimento, a visão
do entendimento, da compreensão. Efésios capítulo 1, nos versículos 15 a 18. Leremos daqui a pouco, vamos apenas inicialmente mostrar que Paulo ora para que Deus abra os olhos do entendimento dos Efésios. São olhos espirituais, é claro. Segundo, o propósito, para que abrir? Para que eles vejam, conheçam, percebam e saibam as verdades espirituais. E terceiro, como resultado esperado dessa percepção, dessa visão, um conhecimento profundo e experimental de Deus. Repetimos a palavra que está aí, epignosis, é uma experiência. Muito bem, leiamos o texto. Não vamos ler todo o texto, mas centramos aqui no coração de 16 a 18, não vamos ler toda a oração. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Agora, o motivo da oração: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, note bem, vos dê espírito de sabedoria e revelação. Isso são coisas que são operadas dentro do nosso espírito, no pleno conhecimento dele. Então, ele está orando para quê? Que eu tenha uma percepção espiritual de quem Deus é. Que eu seja revestido desta sabedoria espiritual, dessa revelação. Às vezes, em linguagem teológica, se questiona o termo revelação, e se diz, não, a revelação é bíblica, está encerrada, Deus não revela mais, Deus ilumina. Não vamos lutar aqui com questões semânticas, mas ele usa o termo aqui de revelação, não estamos dizendo que vai haver uma nova revelação, mas uma iluminação, porque ele usa logo o termo, o verbo iluminar. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, estão vendo aí? Já não são os olhos físicos. Coração aqui é símbolo de espírito. Para que os vossos olhos espirituais sejam iluminados. E quem é que ilumina os olhos do meu espírito? É o Espírito Santo. Portanto, é algo espiritual. Para quê? Para que saibais, olha o objetivo, saibais no sentido de tomar conhecimento de qual é a real esperança do chamamento que ele vos fez, quais são as riquezas da sua glória, da herança nos santos e assim por diante. Vamos comparar aqui a comparação dos olhos espirituais, o aspecto do olho profético e o olho do entendimento. Aspecto, olho profético, olho entendimento. Vamos fazer uma comparação aqui para que entendamos. Qual é a função principal do olho profético? Ver realidades espirituais. Ver, de olhos abertos. Mas o que está vendo não é físico, é espiritual. Ou ver dentro do sonho. O olho do entendimento é conhecer, é diferente. Conhecer, ter uma percepção das coisas espirituais. A manifestação. A manifestação do olho profético são visões e sonhos. Do olho do entendimento é uma compreensão profunda. A compreensão profunda das verdades bíblicas. Nós temos, ao longo destes anos todos, pregado muito neste país. Na realidade, estes dias eu estava pensando, quantos anos esse novo ministério no Brasil vai fazer 40? Em novembro deste ano, 40 anos em que Deus me enviou de África e comecei a pregar. E quanta gente diz, uau, que revelação! O que é isso? Não é que seja uma revelação de novas coisas, não, é a compreensão profunda das verdades das Escrituras com o olho do entendimento que Deus me tem concedido e que tem concedido a todos os crentes. A origem.
O olho profético é um dom do Espírito Santo, mas também o olho do entendimento é dom do Espírito Santo. Tanto o olho profético quanto o olho do entendimento são iluminados pelo Espírito Santo. Exemplo bíblico. Temos João no Apocalipse, temos muitos exemplos, e do entendimento Paulo nas epístolas. As epístolas de Paulo são uma manifestação deste olho do entendimento. Quando Paulo se converte e vai para o deserto da Arábia e fica ali 3 anos, ele volta com cada revelação, com cada iluminação, com cada entendimento das Escrituras e nos legou esse tesouro das epístolas, desde Romanos até as cartas pastorais, e quem sabe Hebreus, né? Não vou discutir aqui. Então, ambos são dons espirituais. Então, vamos repetir o que dissemos agora, 3 coisas. Olho profético, dom de ver visões e sonhos. De onde vem? O Espírito Santo é a fonte de todos os dons espirituais. E o olho do entendimento é o dom de compreender as verdades espirituais. Olhamos agora para a abertura dos olhos espirituais. Na visão profética, Deus pode abrir o seu olho profético, o seu, o meu, como fez com João no Apocalipse. Não é o dia a dia. Há pessoas que têm muitas visões, porque é o Espírito quem decide. Ele opera como quer, quando quer, através de quem quer. Mas quando nós lemos, por exemplo, as epístolas e o livro de Atos, não vemos que os apóstolos estão tendo visões abertas toda hora. Não é o normal, não é o mais comum, mas Deus pode fazer isso e faz. A compreensão da palavra, Deus também pode abrir a sua compreensão da sua palavra, como fez com Paulo. E este é o modo primário pelo qual Deus abre o nosso entendimento espiritual. É o mesmo modo primário do Espírito nos guiar. Porque o Espírito Santo guia os filhos de Deus, ilumina e nos mostra todas as coisas. Agora, a combinação dos dois. Deus pode abrir ambos os tipos de olhos espirituais simultaneamente. Alguém pode estar tendo uma visão aberta e, ao mesmo tempo, tendo uma compreensão da realidade espiritual que ele está vendo. Algumas verdades cruciais sobre a abertura dos olhos. Primeiro, o propósito da visão. Tudo que Deus faz tem propósito. Qual é o propósito da visão? Conhecer, diga, conhecer. Seja por meio de visões proféticas, seja pela compreensão das Escrituras, sabemos quando vemos ou percebemos ou nos tornamos conscientes ou estamos completamente familiarizados com algo. Este é o propósito. Não importa qual é o verbo que você vai usar aqui, qual é o meio que Deus vai usar aqui, por visão, por entendimento, por compreensão, por percepção. Mas esta visão tem Jesus como centro. Acima de tudo, Deus quer que vejamos a Cristo revelado nas Escrituras. Eu vou ver Deus, quando eu leio as Escrituras, através de Jesus, no Novo Testamento. Ele pode nos mostrar coisas espirituais, até mesmo anjos ou habitantes do reino demoníaco, mas ele quer principalmente que vejamos Jesus. Ninguém jamais viu a Jesus e permaneceu o mesmo. Toda a palavra de Deus revela a Jesus. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Jesus foi codificado nesta escritura chamada Bíblia Sagrada. Ele é o centro da revelação. Ele é o centro de todas as coisas. Então, a despeito dele nos mostrar muitas coisas, a visão principal que Deus quer impregnar dentro de nós, seja por visão profética, seja por entendimento, é um conhecimento experiencial de Cristo Jesus, olhando sempre para ele, o autor e o consumador da nossa fé. Intervenção divina.
É Deus, não nós, que abre nossos olhos. Mas há coisas que podemos fazer para nos preparar para a intervenção de abertura de olhos. Eu não abro os meus olhos, mas eu preciso me colocar numa posição que favorece a Deus operar em mim. Como Deus abre os nossos olhos hoje? Qual a minha parte? Primeiro, eu preciso entender o papel do Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha em nós para abrir nossa percepção espiritual. Porque o Espírito Santo nos foi dado para habitar em nosso espírito humano recriado, para ser aquele elo de ligação entre nós e Deus. É Ele quem nos faz conhecer a palavra. É Ele quem torna Jesus real na nossa experiência. Então, o Espírito está em nós para abrir nosso entendimento espiritual, a nossa percepção. Segundo, a palavra. Nunca podemos separar Espírito Santo da palavra. Em qualquer assunto que nós abordamos, nós vamos tocar no Espírito e na palavra. Porque a combinação do Espírito e da palavra, o segredo de tudo. As Escrituras iluminam nosso entendimento e revelam verdades espirituais. Nós temos a Bíblia na nossa língua. Não é fácil compreender a leitura da Bíblia, a não ser pelo Espírito Santo, pois ele é o autor da palavra. Mas sem a palavra, eu não terei conhecimento. Ela é a revelação de Deus. E aí vem a combinação poderosa. O Espírito e a palavra juntos abrem tanto o olho profético quanto o entendimento. Então, se eu vivo submisso ao Espírito, meditando e obedecendo a palavra, eu estou me preparando. Temos estes dois elementos, Espírito Santo e palavra, vamos distinguir o papel de cada um. O papel do Espírito Santo é uma presença interior. Ele está dentro de nós. Ele vive em nós. Sois o templo do Espírito Santo. A revelação que ele vai trazer a nós mostra verdades espirituais. E ele opera através de dons espirituais, concedendo-nos capacidades sobrenaturais e iluminando, abre os nossos olhos espirituais. Então, tem 4 palavrinhas-chave aqui para entendermos o papel do Espírito Santo. Sua presença em nosso mundo interior, a revelação das verdades, dons espirituais com os quais ele nos capacita e a iluminação dos olhos espirituais para que entendamos a palavra, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Espírito Santo é a visão espiritual. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito de Deus. Somente através do Espírito eles tinham visões. E agora? Ele habita em todos os crentes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em todos os crentes. Os profetas eram pessoas muito especiais sobre quem o Espírito vinha em determinadas ocasiões. Não permanecia com eles todo o tempo. Agora, hoje, o Espírito Santo habita em nós de uma forma permanente. Então, é possível a visão espiritual a todos. Todos. Deus quer que todos os crentes sejam dotados desta visão espiritual. Vamos entrar pela porta da visão espiritual, porque precisamos discernir cada vez mais o que vem de Deus e o que está no plano espiritual. Joel fez uma profecia para o tempo que nós vivemos, que era do derramamento do Espírito. No verso 28, ele promete derramar seu Espírito sobre toda a carne. E o resultado desse derramar do Espírito é que as pessoas, homens e mulheres, servos e servas de qualquer natureza, jovens e velhos, teriam visões, teriam sonhos, teriam percepções espirituais. Os jovens verão visões como resultado direto de quê? Do derramamento do Espírito Santo. Os velhos sonharão sonhos recebendo revelação divina durante o sono. Tudo vem do mesmo Espírito. Tudo é forma de revelação. A presença do Espírito Santo em nós, hoje, capacidade para ver,
Ele nos capacita, porque ele nos faz conhecer a Deus através das coisas espirituais. Nós jamais teríamos vindo a Cristo e reconhecido que ele é o nosso Salvador, reconhecido os nossos próprios pecados, sem essa operação do Espírito Santo. Porque ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que opera a recriação, a regeneração do nosso espírito. Então, em nós, ele nos capacita a ver, a continuar a ver as verdades para que cresçamos de um degrau e outro na semelhança de Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Como cumprimento profético, como os cristãos têm o Espírito de Deus, eles receberam capacidade de ver, conhecer e experimentar Deus ou o reino sobrenatural. Assim como Joel profetizou, quando Pedro se levanta do dia de Pentecostes para pregar, ele interpreta o derramar do Espírito Santo como o cumprimento da profecia de Joel, e ali é inaugurado um novo tempo da presença do Espírito na igreja, na terra, habilitando-nos a conhecer o mundo espiritual. Um pouco sobre os profetas e o Espírito. Havia uma dependência total. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito de Deus, mas tinham que depender dele, porque somente através do Espírito Santo é que eles tinham visões. E a visão não era quando cada um queria, é quando o Espírito Santo decidia. A promessa de Joel, que está aí, como vimos, ela anuncia um tempo para todos, é universal, vai permitir visões. Então nós temos que entender hoje que vivemos os dias do cumprimento da profecia de Joel. Então precisamos estar abertos para visões, quer proféticas, quer do entendimento. E tudo isso traz uma capacitação divina. Tanto lá os profetas, quanto a geração de Joel, é o Espírito Santo que abre os olhos, dando capacidade sobrenatural. Há duas maneiras do Espírito Santo abrir os nossos olhos. A primeira é a presença, sua presença. A presença do Espírito Santo dentro de nós, em nosso espírito humano recriado, nos dá conhecimento de Deus e de outras realidades espirituais. Como cristãos têm o Espírito de Deus, eles têm a capacidade de ver, eles têm a capacidade de conhecer e de experimentar Deus ou o reino sobrenatural, como Joel profetizou. Então, essa é a primeira parte. A presença do Espírito nos capacita a ver, entender, compreender, ter entendimento espiritual. Segundo, são os dons espirituais. O Espírito Santo nos dá dons, capacitações, carisma. Por exemplo, profecia, o dom da profecia, que nos permite ter visões e sonhos proféticos, ou o dom da sabedoria, palavra de sabedoria, de entendimento, que abre os nossos olhos para ver sua palavra, ver realidades espirituais, ver coisas que hão de acontecer, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Então, esses dons espirituais também são modos de ele nos dar revelação. Os dons que abrem os olhos, primeiro a profecia, porque permite ter visões e sonhos. Segundo, sabedoria, porque concede discernimento espiritual, compreensão dos propósitos divinos. Terceiro, discernimento, porque abre os olhos para ver realidades espirituais nas Escrituras e também discernir o que vem do homem, o que vem de Deus, o que vem de Satanás. Dons espirituais. A palavra. Temos a palavra de Deus como abridora de olhos. A palavra nos abre os olhos. Contemplar as maravilhas da tua lei. Espelho. A Bíblia nos é apresentada através de várias imagens. E aqui está o espelho. Espelho espiritual. A palavra de Deus age como um espelho, refletindo realidades espirituais para nós. Nós olhamos para a Bíblia e vemos algo para além das letras,
o que está atrás das letras por iluminação do Espírito Santo. A revelação divina. Como? Quando eu leio a palavra, o Espírito Santo me ilumina para conhecer a Deus, para conhecer as coisas do Espírito, para entender os planos de Deus, as visões de Deus e a iluminação interior. Porque quando eu me exponho à Bíblia, que é a revelação da pessoa de Deus, as palavras iluminam o meu entendimento. A pessoa mais simples pode ler a Bíblia e compreendê-la. Desde que ela tenha o Espírito Santo, não é a cultura ou a formação teológica que nos leva. Quanta gente neste universo, ao longo da história, encontrou-se com Jesus simplesmente lendo a Bíblia. Eu mesma pus a mão numa Bíblia com 12 anos. 12. Fui lendo a Bíblia. E o Espírito Santo foi iluminando o meu entendimento. Quando eu me encontrei com Jesus aos 15 anos, lendo a Bíblia, a percepção que eu tive não me foi transmitida por ninguém. O próprio Espírito Santo, pelas leituras que eu fazia na palavra, imprimiu em mim realidades espirituais. Então eu era apenas uma adolescente, mas tem pessoas que aprenderam a ler a Bíblia na Bíblia. Eram analfabetas, mas leem e compreendem. Ou até aqueles que não sabem ler, mas ouvem a palavra e têm uma percepção espiritual. Sim, queridos, a palavra de Deus é uma abridora de olhos espirituais. O salmista dá um testemunho aqui. Vamos ler todo o Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. O salmista reconheceu o poder iluminador da palavra de Deus. Ela traz luz e compreensão espiritual. Necessidade do Espírito. A palavra sozinha não basta. Tá? Surpreendentemente, a palavra de Deus não opera sozinha. Ela requer o Espírito para trazer a vida. Eu gosto de olhar para a palavra como a semente e o Espírito como a água que rega a semente para que a vida que está dentro dela germine e brote dentro de nós. Portanto, Paulo, em 2 Coríntios 3:6, mostra a diferença entre letra e espírito. A letra, sem o espírito, mata. Mas o espírito vivifica. Então, temos sempre que ter a combinação. Existe uma parceria divina. O espírito abre os olhos por meio de dons espirituais ou através da sua palavra. Então, se você não está operando nos dons do Espírito, não se sinta diminuído, porque a luz vem do mesmo modo. Um conhece de um jeito, outro conhece de outro, mas o revelador é o Espírito Santo através da palavra. A sinergia entre o Espírito Santo e a palavra. A palavra de Deus contém a revelação divina. Ela é a revelação do próprio Deus. Agora, o Espírito Santo traz a vida. Traz vida, a palavra. Jesus diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Mas essa palavra, para que manifeste a vida, ela precisa ser incubada pelo Espírito Santo em nosso espírito. Olhos abertos. Quando então vê essa combinação da palavra mais o Espírito, os nossos olhos são abertos. Resulta, portanto, em visão espiritual. Então, surpreendentemente, está aqui o que está na outra página e que repetimos, a palavra de Deus não opera sozinha, mas requer o Espírito para trazer vida. O Espírito abre os nossos olhos por meio dos dons espirituais da sua palavra. Repita isso porque é muito importante você guardar este princípio. 5 passos para abrir os olhos. O que é que podemos contribuir? Número 1, receber o Espírito. Primeiro passo essencial para ter olhos abertos
É receber o Espírito Santo. Aí você vai dizer, quando é que eu recebo o Espírito Santo? No momento da conversão. Nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pela obra do Espírito Santo. E então, quando abrimos o nosso coração para a fé, o Espírito Santo opera em nós a regeneração do nosso espírito e ele passa a habitar em nós. Então, esse é o primeiro passo. Ter o Espírito Santo, que nos é dado no ato da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Segundo, pedir em oração. Podemos orar. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos. Tem até um hino, eu gosto muito dele, abre os olhos para ver, abre os ouvidos para ouvir. Abre meus olhos. Assim como Eliseu orou pelo seu servo, abre os seus olhos, que Deus abra os nossos olhos. Podemos pedir a Deus, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E vamos ativar estes dons, estes olhos espirituais, pela oração. Oração consistente, oração poderosa. Se eu mantenho consistentemente uma vida de oração, pedindo a Deus, abrindo-me, abre os meus olhos, eu vou ler a Bíblia e digo, Senhor, abre os meus olhos, Espírito Santo, eu vou ler esta palavra agora, vem, ilumina os olhos do meu coração, para que eu veja, para que eu entenda, para que eu compreenda para além da letra. Quarto passo, alimentar-se da palavra. Estudar e meditar nas escrituras sagradas, isso vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento, a nossa percepção espiritual. Como é importante termos essa frequência de ler a palavra. E quinto, buscar transmissão. Que é isso? Ou impartição. Receber impartição de ministros ungidos e confiáveis, como a imposição de mãos. Posto isto, vamos agora analisar um por um. Receber o Espírito de Deus. Que é isso? Já dissemos que é aceitar a Jesus. Primeira coisa que qualquer um pode fazer é receber a Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, ele tem que se tornar filho de Deus. Ao nos tornarmos filhos de Deus, vamos receber a promessa do Pai. Quando o povo pergunta a Pedro, que faremos, varões e irmãos, ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa. E receber o Espírito Santo nos dá o Espírito, aquele que abre os olhos espirituais. Então, aqui está o primeiro passo. Tudo isso aqui é obra do Espírito Santo dentro de nós. Ainda falando do novo nascimento, pré-requisito fundamental. O novo nascimento é essencial para receber o Espírito. Não é ser religioso, não é ser batizado na igreja, porque hoje as igrejas estão cheias de pessoas que nunca passaram pela regeneração do seu espírito. E às vezes está lutando para ter uma visão, para ter algo de Deus. Nunca tem. Por quê? Porque ainda está morto em seus pecados. Seu espírito está morto. E é preciso que o espírito seja vivificado pelo poder da ressurreição, que só vem com o novo nascimento. E se existe, na realidade, um novo nascimento e a presença do Espírito, tem que haver transformação interior. Nascemos de novo pelo Espírito e ele renova nossa natureza interior. Se não há mudança interior, se não há transformação, temos que duvidar do nível da nossa experiência. E é por causa disso que somos habilitados com a capacidade de ver. Jesus diz a Nicodemos em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo passo que vimos, pedir em oração. Vamos elaborar um pouco mais. Esse é um privilégio dos filhos.
somos filhos, podemos chegar diante de Deus e fazer súplicas. Temos o privilégio de pedir em oração. Jesus disse mesmo que nós podíamos pedir, pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Podemos solicitar especificamente que Deus abra nossos olhos espirituais. É isso que estamos sentindo falta. Estamos lendo a Bíblia, mas não estamos compreendendo. Exemplo, Paulo orou pelos Efésios, como vimos lá atrás. E aquela é uma oração que podemos ir lá e ler. E depois avançar. Paulo tem tantas orações maravilhosas que o Espírito de Deus nos conceda a revelação no pleno conhecimento dele mesmo, para que possamos crescer no seu conhecimento. E o salmista também orou. E aqui está uma boa oração para nós: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. E voltamos aqui a Efésios, que lemos lá atrás, mas vamos ler de novo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quero ressaltar esta expressão: no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Esta oração mostra que podemos pedir que Deus ilumine o nosso coração. E essa oração de Paulo pelos Efésios é exatamente essa: Senhor, abre os olhos da igreja, abre os olhos dos crentes de Éfeso, abre os olhos da igreja de todos os tempos. Nós podemos, para entender o quê? Conhecer a esperança do seu chamamento, para que fomos chamados. Compreender o reino de Deus, compreender o propósito de Deus para nós como cristãos, como extensões de Jesus Cristo. Ver é conhecer. Paulo dá-nos uma pista fascinante sobre o significado de olhos no 18º versículo. Ele diz que quando os olhos deles forem abertos, eles verão, ou saberão, ou conhecerão. É isso que ele quer dizer. Porque o conhecimento não é um conhecimento intelectual, não é sentimento intelectual, concordar que algo é verdadeiro. Não, queridos, estamos falando do conhecimento experimental, aquilo que eu vou experimentar. Ele está orando, Paulo, para que tivesse aquele profundo conhecimento espiritual. E lá está a palavrinha que estamos usando desde o começo hoje, epignosis, um conhecimento espiritual de Deus, experimental, quero dizer. A oração do salmista que lemos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, é o quê? Um reconhecimento da necessidade. A necessidade de iluminação divina. Ele quer entender. E é a mesma oração que nós podemos fazer, porque vemos uma necessidade em nós. Terceiro passo que viemos ativar pela oração. O que queremos dizer com ativar pela oração? Aqui estamos diante de um desafio. Se você acha que seus olhos espirituais estão fechados, qual é o desafio? Orar. Se você acha que está tudo anuviado, você está vendo apenas um pouco, quer ver mais, o que vai fazer? Perseverar em oração. E você vai ter uma surpresa agradável. Ficará agradavelmente surpreso com os resultados de uma oração consistente. E esta é a palavra-chave aqui. Oração consistente. O catalisador de visões. A oração é um catalisador de visões. Uma vida de oração saudável, poderosa e consistente provocará visões espirituais. Não há outro caminho. O poder da oração consistente, então, vamos sintetizar aqui, vamos ver? Oração regular significa o quê? Disciplina diária. Sensibilidade vai aumentar, porque a nossa percepção espiritual vai ficar aguçada. Podemos ter visões e sonhos, revelações divinas, de olhos abertos até. E o entendimento mais profundo, compreensão espiritual. E aí embaixo, no 3 e 4, você tem os dois tipos de visão espiritual que nós temos abordado. Uma vida de oração em chamas. Como é importante
Não podemos falar demais de oração, porque é o nosso ar, é o ar que respiramos, é o nosso alimento, é a nossa vida, porque nos mantém conectados diretamente com Deus. Se sua vida de oração estiver em chamas, teus olhos também brilharão, porque não há como permanecer na presença de Deus e não ter um coração incendiado. As manifestações espirituais serão naturais, você experimentará visões abertas, você experimentará sonhos divinos e também você experimentará uma compreensão espiritual mais nítida, mais aguçada, mais profunda nessa vida de oração em chamas. Vimos o quarto passo, alimentar-se da palavra. Estamos vendo 5 passos para abrir os nossos olhos. A palavra, ferramenta principal, a palavra de Deus é a principal ferramenta do Espírito para abrir os nossos olhos. Eu não posso crer no que desconheço. Amados, ter a Bíblia Sagrada, a revelação do nosso Deus, que falou através dos profetas, dos apóstolos, dos seus servos, na nossa linguagem. As traduções da Bíblia fazem com que hoje possamos ler a Bíblia em nossa língua, mesmo que as traduções não sejam perfeitas, mas sabemos que contém tudo que necessitamos para conhecer a Deus. Além do que, temos o Espírito Santo que nos revela além da letra. Nós lemos algo na Bíblia e, de repente, percebemos a realidade espiritual. Um estudo consistente. O estudo regular das Escrituras prepara o terreno para a revelação. O que é que nós estamos fazendo aqui através destas gravações? Estou ensinando. Eu estou aqui estudando com você a palavra. Acima de qualquer coisa, eu sou mestre na igreja. E eu amo ensinar, eu amo as Escrituras, eu amo a Deus, eu amo a revelação. E esse estudo regular das Escrituras prepara o terreno para a revelação. Quanto mais lemos, quanto mais estudamos, é tão maravilhoso podermos debruçar. Ainda hoje, nesta madrugada, porque eu já contei para vocês aqui os meus hábitos, eu vou ouvindo a palavra, uso versões diferentes e começo uma leitura em Festa das Trombetas, no 7º mês. Mas nós estamos agora, aqui quando eu estou filmando, hoje é o 2º dia do mês de Aviv, que é o mês da primavera, o mês da Páscoa, o mês da redenção. Mas, desta vez, eu quis fazer uma leitura pausada na versão A Paixão. É pouco. Eu estou em Marcos. 1 capítulo, 2 capítulos apenas, meditando, refletindo. Ainda hoje eu orava. Quando abri, Senhor Jesus, deixa-me ver-te aqui. Tu te revelas aqui nos evangelhos, quero contemplar-te, quero ver-te. E assim em cada história, em cada parábola, em cada milagre, Deus vai nos falando, é o estudo consistente que precisamos fazer. Tanto precisamos ouvir, como precisamos ter um estudo consistente. E aqui, por que é que eu gasto tanto tempo preparando um estudo? Você não pode imaginar, para dar aqui uma aula de 1 hora, quantas horas eu gastei para produzir esse material, colocar aqui na imagem, porque é minha missão ensinar as Escrituras Sagradas. A expectativa divina, Deus espera ansiosamente que você se alimente da sua palavra. Deus espera isso. É o meu alimento de todo dia. A compreensão da palavra. A compreensão vem por uma revelação profunda, elas ganham vida, nova vida e profundidade, quando nós a lemos com olhos espirituais abertos. Quando não lemos a Bíblia como um livro qualquer. Quando alguém vai ler a Bíblia comigo e que vai fazendo a leitura, para por aí. Leia devagar. Leia devagar.
leia refletindo em cada palavra. É assim que eu leio, devagar. Eu não tenho que mostrar serviço. Eu li tantas páginas em tanto tempo. Não. Eu preciso interiorizar o que eu estou lendo. Conexões divinas. Vemos conexões e padrões que antes passavam despercebidos. Conexões, padrões. Aleluia! E eu gosto de ler em diferentes versões, porque a gente se acostuma tanto com uma que de repente passa por cima. E quando você vê uma outra palavra, às vezes eu paro ali, volto, vou conferir. Está certo isso aqui? O que é que ele quer dizer com isso? E uma aplicação pessoal, vamos receber direção específica para a nossa vida através da palavra. É nesse momento que Deus nos fala o que precisamos fazer, o que precisamos mudar. Trazemos agora o apóstolo Paulo como um exemplo. A experiência de Paulo na estrada de Damasco. Paulo viu Jesus. Esta é a visão profética. Viu com os olhos físicos, quando estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Revelação interior. Mas Paulo também viu Jesus através dos olhos do entendimento. Gálatas 1,16 dá esse testemunho, recebendo revelação interior de que ele era o Filho de Deus. E aí veio o ministério transformado, estas visões, em dois planos que estamos vendo, transformaram Paulo de perseguidor em apóstolo, mudando completamente sua compreensão e o propósito de sua vida. Em Efésios 3:4 ele diz: quando lerdes o que eu escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha aí, compreensão do mistério de Cristo. Paulo reconheceu que sua compreensão do mistério de Cristo veio através da revelação divina. A visão aberta, a visão profética que ele tem de Jesus é rápida. Ele vê Jesus, ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dá a direção e pronto. Agora ele vai mergulhar, porque ele recebe Jesus, é batizado no Espírito Santo, e agora vem a compreensão do mistério de Cristo. Quinto, dissemos buscar a transmissão. O que é que estamos falando isso? Da imposição de mãos, queridos, da ministração. Imposição de mãos. Quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, transferiu o espírito de sabedoria. Ainda foi anteontem, né? Em Deuteronômio, eu fiquei pensando na expressão que o autor usou, estava ouvindo Josué, aí dizendo que todos respeitaram Josué, o Espírito estava Josué, porque Moisés lhe... E eu fiquei refletindo sobre esta expressão. Porque Moisés lhe impusera as mãos. Transmissão. Deus nos dá capacidade de transmitir. E foi pela imposição de mãos que Moisés transferiu o espírito de sabedoria para Josué. Existe uma transferência espiritual. Isso é chamada impartição ou transmissão. Deus continua a usar essa transmissão na igreja de hoje. Quando nós vamos consagrar um pastor, quando vamos comissionar apóstolos, nós usamos a imposição de mãos e temos visto mudanças extraordinárias na vida daqueles que recebem esta transmissão. Deus continua a operar. No exemplo de Moisés, vou continuando a falar de Moisés e Josué. Moisés escolheu Josué como seu sucessor por orientação divina. Quer dizer, Senhor, levanta alguém para conduzir esse teu povo. Esse Josué. Josué é aquele que sempre esteve ao lado de Moisés, sempre na tenda. Então, Moisés impôs as mãos sobre Josué em um ato de transmissão espiritual. É disso que estamos falando. Então, há uma transferência de sabedoria. Josué ficou cheio de sabedoria. E aí o texto do Deuteronômio 34:9, a que me referi há pouco. Na igreja hoje, é uma prática bíblica, a transmissão espiritual é uma prática bíblica.
bíblica que continua na igreja, imposição de mãos. Mas há uma busca intencional. Devemos buscar intencionalmente esta transmissão para nosso conhecimento. Quantas vezes em nosso ministério chega alguém e nos pede para orar, impõe as suas mãos sobre mim. Eu tenho esse ministério, porque você está reconhecendo. E eu mesma já recebi imposição de mãos de vários servos de Deus. E só que nós precisamos ter um cuidado, fontes confiáveis. Porque se não houver um espírito correto por parte da pessoa, em vez de transmitir algo bom, vai transmitir algo ruim, um espírito humano. Então, busque transmissão de ministros confiáveis e piedosos que andam nos dons do Espírito Santo. Não deixe qualquer pessoa impor mão sobre você. Não vá atrás de um desconhecido ou alguém que queira, chegue para se oferecer. Não. Seja muito cuidadoso com isso. É preciso discernimento nesta busca por transmissão. Olhe para a pessoa que vai impor as mãos, um caráter piedoso, comprovadamente piedoso, um caráter que é conhecido, comprovado, respeitado. Veja os frutos, observe os frutos na vida daqueles de quem você busca receber. E dons autênticos, certifique-se de que andam genuinamente nos dons do Espírito e não em manipulação, cultivando olhos espirituais saudáveis. O que devemos fazer para cultivar os olhos espirituais de uma forma saudável? Primeiro, manutenção diária, como tudo, um cuidado constante com a nossa vida espiritual. Segundo, um crescimento contínuo, desenvolvimento progressivo da nossa percepção. E terceiro, uma visão expandida, capacidade de ver cada vez mais longe. Então, precisamos destes 3 elementos. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar muitas visões. João, em Pátimos, ficamos a saber que ele teve visões de realidades espirituais enquanto ele estava exilado. Ele viu Cristo glorificado. E é tão impressionante, ainda acho que foi ontem, eu estava dizendo, Senhor Jesus, João te conhecia tanto no plano físico, mas quando te viu em Apocalipse, não conseguiu te reconhecer. Porque ele é agora o Cristo glorificado, o Cristo da glória, realidades celestiais através do olho profético. Ele pôde ver o trono de Deus, seres celestiais, eventos futuros que se desenrolaram. Teve visões de olhos abertos, o dom da profecia. Hoje, também, queridos, nos permite ver realidades espirituais com nossos olhos físicos e através de visões espirituais, sonhos, também pelos dons do Espírito Santo que comunicam enquanto dormimos. Nem todo sonho traz uma revelação divina. Quando Deus nos fala por sonhos e você acorda, você sabe, porque eles são vivos, você sabe o que é que Deus quer falar. Se você acha que é tudo muito esquisito, não sabe, anda procurando alguém para interpretar, esqueça, porque nós sonhamos sempre. Quando entramos no sono REM, temos sonhos, mas não quer dizer que todos são de Deus. A palavra profética já é outra forma, como vimos lá atrás, que nos permite comunicar mensagens de identificação. Qual é a intervenção divina na abertura dos olhos? Vamos passar rapidamente, só citando primeiro, a iniciativa é de Deus, como nós já vimos. É Deus quem abre os olhos. Segundo, vimos que nós precisamos nos preparar a coisas que devemos fazer para que Deus abra os nossos olhos. E terceiro, vimos que tem que haver uma cooperação entre a iniciativa divina e a nossa resposta. Tudo é assim, Deus dá, sou eu que recebo. Vimos a palavra como abridora de olhos para nos transformar, para nos revelar, para nos iluminar e nos levar a refletir como em um espelho. Então, guarde isto, vamos guardar, sintetizando o nosso estudo. Vimos que as Escrituras são aquela que nos ilumina e nós vamos buscar de Deus esta iluminação. A exposição das tuas palavras ilumina. Então, que as Escrituras expostas a nós possam nos levar a essa luz constante. E tudo isso nos leva ao conhecimento no reino espiritual.
anjos. A palavra de Deus nos revela a existência e a natureza de seres angélicos que servem a Deus e aos seus propósitos. E, inclusive, diz que os anjos de Deus são enviados para trabalhar a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, podemos ter a percepção, às vezes não vemos o anjo, mas nós temos a sensação de que tem um anjo ali. Você está no trânsito, de repente, uau, quase tinha um acidente. Você sabe, um anjo certamente entrou aqui e me livrou deste acidente. O ministério dos anjos é percebido em nosso espírito. Forças espirituais, ele faz-nos conhecer Deus e coisas do reino do espírito, incluindo demônios. Percebemos a presença de demônios nas pessoas, chegamos num ambiente, sabemos discernir, percebemos. Tudo isso são os nossos olhos espirituais abertos. Vimos então aqui a sinergia que precisamos. Vamos repetir apenas para ficar gravado estes itens. Primeiro, uma visão espiritual, que é a percepção divina. O Espírito e a palavra que têm que andar juntos. A palavra de Deus escrita, porque é a revelação. E a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem tornará tudo isso real em nossa vida. Preparando-os para essa intervenção divina, vimos, em primeiro lugar, que precisamos receber o Espírito Santo como filhos, pedir em oração, ativar em oração e a bênção do Pai, que é o Espírito Santo que nos foi dado como um abridor de olhos. Tanto a palavra de Deus quanto o Espírito Santo são abridores dos nossos olhos espirituais. E é uma herança, esta parte da nossa herança como filhos adotados da família de Deus. Então guarde isto, o Espírito Santo é uma herança, é uma dádiva, um presente que nos foi dado, presente de filiação. Então vamos orar por visão espiritual. Vamos pedir hoje a Deus: Senhor, abre os meus olhos, eu sou teu filho, por favor, abre os meus olhos, eu quero ver no mundo espiritual. Tira a cegueira dos meus olhos. Temos o exemplo de Paulo, como já disse, você pode voltar lá, e temos o exemplo dos salmistas. Vimos a vida de oração em chamas, só estou passando aqui, recordando estas coisas que vamos guardar. Teremos olhos brilhantes, sonhos e visões, e a nossa compreensão será aguçada. Por isso, queremos concluir com o convite divino. Tenha uma expectativa em Deus. Deus está esperando ansiosamente que você se alimente de sua palavra. Deus está esperando ansiosamente que você busque a sua face. Deus está esperando ansiosamente que você dependa do seu Espírito, porque Ele quer se revelar, Ele quer dar, Ele quer trazer o crescimento. Há um banquete que está preparado para você. As Escrituras são como um banquete preparado para nutrir nossa visão espiritual. É um banquete com muitas iguarias. Então, quando vamos à palavra de Deus, vamos com essa fome insaciável para comer, para nos banquetear à mesa da palavra. A nossa participação na revelação de Deus tem que ser ativa, queridos. Não é passiva. Eu não vou ficar aqui esperando. Não, eu vou ativamente, porque nós somos convidados em todas as áreas da vida cristã a ser proativos, a buscar a face de Deus, a fazer a nossa parte. A comunhão é uma via de mão dupla. A aliança também é de mão dupla. Deus e eu. Tudo que é de Deus é meu, tudo que é meu é de Deus. Somos convidados a participar ativamente desse banquete, alimentando-nos regularmente da palavra, num espírito de oração. E aí os nossos olhos espirituais serão abertos, porque teremos uma percepção plena. Diga, plena. Deus vai nos dar uma percepção espiritual completa. Teremos um desenvolvimento progressivo. O crescimento é progressivo. E as disciplinas espirituais, as práticas espirituais consistentes. Então você tem aí algo completo, progressivo e consistente. E em quarto lugar, um fundamento, que é a nossa filiação divina
em Cristo. Então, esses 4 elementos fazem parte do processo divino para abrir os nossos olhos, dar-nos visão, levar a um crescimento progressivo, operar em nós enquanto praticamos as disciplinas espirituais e estamos fundados e fundamentados em Cristo Jesus. Podemos ler aqui um pensamento conclusivo. A abertura dos olhos espirituais é um processo que começa com nossa salvação, continua ao longo de toda a nossa jornada cristã. À medida que praticamos as disciplinas espirituais e respondemos à obra do Espírito Santo, nossa visão espiritual se torna cada vez mais clara e abrangente. E o resultado final, ver a Jesus. Aleluia! Ver a Jesus. Passaremos por uma transformação. Ninguém jamais viu a Jesus e permaneceu o mesmo. Segundo, intimidade. Conhecer Cristo de maneira profunda e pessoal. Terceiro, revelação. Perceber Jesus revelado nas Escrituras e no Espírito. Propósito, compreender o chamado da missão em Cristo. Adoração, responder com louvor à visão da glória de Cristo. Então, o resultado final de toda essa revelação espiritual, de entrar pela porta da revelação espiritual, tem Cristo como centro. Leiamos e agora aqui encerramos. Acima de tudo, Deus quer que o vejamos revelado por meio de Jesus no Novo Testamento. Ele pode nos mostrar coisas espirituais, até mesmo anjos ou habitantes do reino demoníaco, mas Ele quer principalmente que vejamos Jesus. Esta é a essência e objetivo final de toda a revelação espiritual. E quem crê, diga amém, amém. Eu estou aberto, Senhor, para esta visão espiritual. Todo o nosso ser está escancarado diante de Ti. Queremos ver-te, Jesus, ver-te, Jesus. O que Paulo viu foi a Ti no caminho de Damasco. E depois, quando ele mergulhou nas Escrituras, ele pôde ter de Ti uma revelação tão profunda, uma intimidade contigo tão profunda, que pode nos legar estes ensinos que nos ajudam a buscar o mesmo caminho, a andar no mesmo passo. Graças te damos pelos olhos que nos deste, os olhos físicos, porque podemos ver, os olhos da mente, porque podemos raciocinar, podemos criar, mas os olhos espirituais que podem ver. Louvamos-te pelos 2 tipos de olhos espirituais, aqueles proféticos que nos permitem ter visões abertas e sonhos, mas também aquela visão da percepção, da compreensão, do entendimento, da iluminação, pois é através deste tipo de visão que crescemos, que amadurecemos, que somos transformados cada dia na imagem do Senhor Jesus. Recebe a nossa gratidão e a nossa súplica. Abre os nossos olhos para que te possamos ver em tua majestade e glória. Amém e amém.